Olá, aqui é Luiz Malta. Sejam muito bem-vindos ao nosso Almanac Music, que é um quadro dentro do Almanac HQ, onde a gente fala sobre música e mostra vários materiais raros ligados a esse tema. Ajude o crescimento do canal se inscrevendo aqui e deixando o seu like. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber nossas notificações de novos vídeos. Nós estamos também no Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram. Bom, lá no nosso episódio 203, o Almanac Music 6, nós mostramos alguns livros sobre rock. E agora voltamos ao tema apresentando mais alguns livros sobre rock. Para começar, nós temos aqui Paul Stanley, Uma Vida Sem Máscaras, que é a autobiografia do guitarrista líder da banda norte-americana Kiss, que narra aqui toda a sua trajetória desde a infância, passando pela adolescência, com a descoberta da música, até a criação do Kiss e, por consequência, o sucesso que a banda alcançou, e traz aqui muitas histórias de bastidores com detalhes sobre a banda. Aqui as imagens aqui da infância do Paul Stanley. E é um livro altamente indicado tanto para os fãs do Kiss como para o pessoal que curte ler um bom livro de rock. É um livro que saiu aqui em 2015 pela editora Belas Letras. Tem 526 páginas e ainda pode ser encontrado com uma certa facilidade. Aqui no meio dele nós temos uma parte aqui só com fotografias, ó, fotos raras dele adolescente, enfim, um trabalho completo e que enche os olhos dos fãs do Kiss. Ele com o filho dele, casamento. É um trabalho que vale muito a pena uma conferida. Bom, em seguida nós temos um livro bem mais fino, de apenas 80 páginas, mas recheado de informações imprescindíveis para quem quer conhecer detalhes sobre a carreira da maior banda de rock de todos os tempos. Eu estou falando dos Beatles. E aqui nós temos The Beatles, a banda que revolucionou a história do rock. É um livro bem ilustrado, e esse pequeno grande livro mostra toda a trajetória da banda desde o início em Liverpool, depois na Alemanha, aqui ó, o início aqui da banda em Liverpool, e depois no período da Alemanha até a volta à Inglaterra para gravar seus primeiros discos de sucesso. E nós temos aqui também perfis sobre cada componente, ó, tá aqui, ó, sobre John Lennon, sobre Paul McCartney, Ringo. É um material bem interessante para fãs. Bem ilustrado, cheio de detalhes. Aqui nós temos, ó, a filmografia dos Beatles. Ó, os Beatles em cartoon. Aqui os filmes, detalhes aqui dos filmes. E aqui as discografias, ó. As discografias completas aqui. Discografia americana. A discografia inglesa, que essa inglesa é a discografia que corresponde à discografia brasileira, que é considerada pelos fãs como uma discografia oficial, né? E esse livro aqui ele foi publicado pela Discovery Publicações e com sorte ainda pode ser encontrado. Vale muito a pena esse material aqui. Agora vamos falar de um livro que eu terminei de ler recentemente, que é exatamente Eu Sou Brian Wilson, a autobiografia do gênio criativo dos Beach Boys. É um livro bem menos dramático do que parecia ser, por se tratar da vida do Brian Wilson, que teve sua carreira interrompida ainda nos anos 60
por causa de problemas mentais que se agravaram ainda mais com o uso constante de álcool e drogas. Aqui nós não temos um livro sensacionalista e ele foca bem o lado do compositor e do produtor, que é o Brian Wilson, né? E é claro que mostra alguns detalhes da família, fala da morte dos seus irmãos, com quem ele havia formado a banda, mas de uma forma bem leve. A única coisa que eu não gostei aqui nesse livro é que, como vocês podem ver aqui, ó, não tem nenhuma fotografia. Tem aqui um marcador personalizado, que faz parte do livro. Esse livro saiu pela editora Novo Século, foi publicado aqui em 2018, mas originalmente lá fora saiu em 2016. E tem 288 páginas. Então não tem nenhuma fotografia e até a discografia aqui é apenas comentada, ó, não traz as capas dos discos, né? Então esse ponto aqui foi o ponto que eu achei fraco nesse livro, que eu não gostei. Mas a leitura é muito boa. E finalizando a nossa maratona literária, nós temos aqui um petardo publicado em 2008 pela Edioro, que é o Almanaque do Rock, escrito por Kid Vinil, que era jornalista, radialista, músico e também DJ em casas noturnas de São Paulo, além de um grande colecionador de discos. Aqui nesse livraço nós temos toda a história do rock, desde os seus primórdios dos anos 50 até os anos 2000. Aqui no sumário já dá para entender como é a organização do livro. E esse é um volume muito bem ilustrado, com várias capas de disco, num trabalho de encher os olhos de qualquer fã de rock. Então aqui nós temos desde das origens aqui no início, tudo muito bem detalhado, tudo muito bem explicado, sem enrolação. Material bastante interessante e o mais completo, na minha opinião, feito já no Brasil, né? Não houve nenhum material relacionado a rock tão completo como esse aqui. A parte do encarte aqui tem umas fotos sensacionais. Inclusive aqui o Beach Boys aqui com o Pet Sounds, que eu acabei de falar do Brian Wilson. E é um material interessantíssimo. New York Dolls, Black Sabbath, Led Zeppelin, Iron Maiden, Metallica. Aqui nós temos os Mutantes. E vai contando toda a história. Tem uma parte aqui que conta só sobre a história, aqui ó, só sobre o rock brasileiro nos anos 70. Então temos aqui discos raros e um comentário bastante detalhado de cada fase do rock, cada movimento, heavy, punk. Aqui ó, já entramos aqui nos anos 90, que aí já pega a fase do grunge. E assim o nosso livro vai seguindo. Tá aqui o nosso Kid Vinil, que eu escolhi exatamente esse livro para finalizar aqui esse nosso episódio de hoje, para homenagear o Kid Vinil, que eu tive a oportunidade de conhecer num festival do qual participamos em Brasília em 1985, quando ele era o vocalista da banda Magazine e eu estava na banda Êxtase. Então, é isso aí, Kid. Esse nosso episódio de hoje é dedicado inteiramente a você. E por hoje nós vamos ficando por aqui, mas na semana que vem nós estaremos de volta com o nosso tradicional Almanaque HQ. Até lá, um forte abraço, valeu!